Olá, galerinha, tudo bem? Chegamos agora ao capítulo 3, Atmosfera Terrestre. O que vem a ser atmosfera? A palavra atmosfera significa esfera de ar. É a camada de ar que vai estar em torno do nosso planeta. Tá? Essa camada ela é formada por gases e por vapor de água. E está envolvendo o nosso planeta. Graças a ela, as condições atuais do nosso planeta estão existindo. Imaginem só se o nosso planeta não tivesse a nossa atmosfera, como seria. Bem, seria com certeza bem diferente do que nós conhecemos e a vida não teria se desenvolvido por aqui, pelo menos não a vida da forma como nós concebemos. Tá? Mas essa atmosfera ela está dividida em camadas, desde camadas mais próximas da crosta terrestre até camadas mais distantes. A primeira camada é a chamada troposfera. A troposfera é a camada que é, como eu disse, próxima à crosta terrestre. Tá? Essa camada ela pode chegar a atingir até 18 quilômetros de altura. Só que, quero deixar claro que essa altura é uma média, porque nós temos ali algumas regiões onde ela vai chegar um pouco mais, um pouco menos, isso vale para qualquer uma das camadas. Tá? Só que a nível de estudo, para facilitar o nosso entendimento, nós temos ali uma média, a média da troposfera é de aproximadamente 18 quilômetros. Nessa região, nós vamos encontrar alguns fatores fundamentais para a vida. Por exemplo, a existência de oxigênio, que é importante para a vida dos seres vivos, tá? E também uma grande quantidade de vapor de água. Por isso que nessa região nós vamos encontrar os chamados eventos meteorológicos. Tá? Então, nessa camada, na primeira camada, chamada de troposfera, nós vamos ter aproximadamente 18 quilômetros de altura, vamos ter a presença do oxigênio e de vapor de água em grande quantidade. Então, essas condições são muito importantes para que a vida aconteça. E é justamente nessa camada da troposfera que nós vamos encontrar a vida. A segunda camada da atmosfera, está aqui representada pela corzinha roxa, é a estratosfera. Na estratosfera, tá, que pode chegar até aproximadamente a 50 km de altura, nós quase não percebemos a presença de vapor d'água. Como não temos quase presença de vapor d'água, quase não ocorre ali os chamados fenômenos meteorológicos que ocorrem na troposfera. É por isso que alguns pilotos preferem viajar pela estratosfera. Lógico que os pilotos dos aviões menores não têm condições de chegar na estratosfera, tá? Então eles vão voar ali por baixo mesmo. Mas os pilotos dos jatos e dos aviões maiores, eles preferem voar na estratosfera justamente por quê? Porque eles ficam acima da camada de nuvens. Dessa forma, eles podem ter voos muito mais tranquilos. Nessa camada também nós vamos encontrar a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas que vêm do Sol. Essa camada é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela vai nos proteger. Durante muito tempo, a camada de ozônio ela foi agredida pelo homem graças ao uso dos gases CFCs, clorofluorcarbonos. Esse CFC, quando ele entra em contato com a molécula de ozônio, a fórmula da molécula de ozônio é O3. Tá? Ele faz com que a molécula de ozônio transforme em O2. Então, transforma-se em oxigênio. O oxigênio, apesar de ser muito bom para a gente poder respirar, ele não influencia, ele não protege a gente contra os raios ultravioletas. Então, gerou-se o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, que foi super danoso para a gente. Só que, depois que se descobriu que esses CF6 eles prejudicavam a camada de ozônio, leis pelo mundo inteiro foram sendo feitas leis no mundo inteiro para que o uso desse CF6 fosse diminuindo. E hoje praticamente não existe nenhum país, raros são os casos dos países que ainda permitem o uso dos CF6. O Brasil, por exemplo, já não permite mais e a camada de ozônio, graças a Deus, está se reestruturando. A próxima camada é a chamada mesosfera.
ela está ali marcadinha aqui em laranja, essa camada ela pode chegar a 80 quilômetros de altura. Na mesosfera existe uma grande queda na temperatura, que pode chegar a menos 100 graus Celsius. Mas por que isso? Isso ocorre em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Também nessa região, nós vamos ver ocorrer o fenômeno das estrelas cadentes. Quem puxar na memória vai se lembrar que no início do ano nós falamos que quando o meteoro ele penetra na atmosfera, ele começa a colidir com ar, né? Então ele gera um calor por conta da resistência do ar e eles acabam se incendiando. Esse fenômeno é chamado de estrela cadente. A próxima camada é a termosfera. A termosfera ela é a quarta camada e ela também é a mais extensa. Ela pode chegar a 690 quilômetros de altura. Tem pouco ar e absorve facilmente a radiação solar, sendo, portanto, a camada mais quente. Nela podemos encontrar temperaturas na ordem de 1000 graus Celsius. Tá? E a última camada é a chamada exosfera. Essa camada exosfera ela é a camada mais afastada da Terra. Ela pode chegar a cerca de 1000 quilômetros de altura. Ela é composta pelos gases hélio e hidrogênio. São justamente os gases mais leves, por isso eles tendem a subir. É a camada que entra em contato com o espaço sideral. Então, olhando aqui, ela é o limite entre o espaço sideral e o início da nossa atmosfera.